Olá, eu me chamo Matheus, eu vim apresentar o meu texto, Considerações sobre a Intertextualidade, uma produção pictórica, em que eu busco observar relações de intertextualidade dentro do meu trabalho, que é uma pintura com diversas referências visuais, justamente porque é uma parte da minha produção que se vale dessas referências imagéticas das origens mais variadas. E a forma como eu procuro conduzir metodologicamente a identificação dessa intertextualidade é de acordo com o Omar Calabrese, que deixa no seu livro Como se lê uma obra de arte, um capítulo em que ele analisa a pintura Os Embaixadores, do Hans Holbein, o Jovem, e aponta aqui algumas questões intertextuais. Inclusive aponta que o intertexto de uma obra é o retículo de referências, né? E aí, com base nisso, em outras considerações, eu passo aqui também a trazer essas noções de intertextualidade dentro da minha produção. E para começar nesse trabalho, eu acho que é importante a gente já partir para a identificação dessas figuras envolvidas na composição da tela. Né? Isso daí é uma das coisas que o próprio Calabrese considera como um nível elementar do segredo da intertextualidade. E a gente pode começar nessa composição já analisando aqui a figura desse casal. É uma pintura baseada numa fotografia do João Figueiredo, que foi presidente do Brasil durante o período de ditadura militar, ao lado da sua esposa, Dona Dulce, e baseado numa fotografia que foi publicada na revista Manchete de 1978, né? Antes então dele assumir a presidência, mas que a gente já pode pensar aí ou deduzir como uma investida na figura pública do chefe de Estado por parte da revista, da publicação, certo? E mais abaixo, na composição dessa pintura, nós temos aí essa citação direta ao trabalho do Rodolfo Amoedo, né, que é o último tamoio, em que ele apresenta essa figura, mas tem uma particularidade aqui, que não é uma pintura de quem está olhando diretamente para o quadro do Rodolfo Amoedo, mas sim para uma reprodução gráfica desse quadro. Tanto é que essa figura ela está invertida na horizontal, se comparada com a figura original, com a configuração original do quadro. E isso se vale porque essa referência imagética que eu tive no processo de criação e tal, veio numa publicação de um fascículo da História do Brasil, que era uma publicação que buscava abranger toda a história brasileira. Então tem essa pretensão aí com a iconografia, mas que era publicada pela editora Bloch, a mesma editora que publicava também a revista Manchete, ou seja, fornecendo aí esses materiais para discutir a nossa iconografia. E mais próxima do corpo do último tamoio, a gente encontra esse corpo feminino, que ele também tem algumas relações com a pintura brasileira. No caso, é uma figura que foi extraída do frame de uma apresentação da banda Tóquio, né, do vídeo, no momento que eles tocam a música Garota de Berlim. A música foi composta a letra foi composta pelo Rodrigo Andrade, que foi um pintor que é um pintor, né, e foi um expoente da geração 80. Então, nessa parte inferior do quadro, tem uma espécie de diálogo aí, né, que evoca tanto o romantismo quanto essa outra figura feminina que tem, né, na sua estrutura, incorpora a questão da geração 80. E aí, eles estão nesse mesmo cenário e tem uma reflexão que eu gostaria de trazer, que está no texto, que é justamente o que significa revisitar essas imagens, em especial essa imagem da figura do militar, é, em 2019, no ano em que foi feito, né? O que significa em 2019 revisitar essa figura a fim de pintar ela? E aí eu começo a traçar alguns paralelos com o cenário político desse mesmo ano em que foi pintado, com o período de ditadura, porque também as próprias manchetes dos jornais já traziam essa espécie de comparativo, né? Como essa daqui. Governos durante a ditadura militar tinham 7 representantes das Forças Armadas nos ministérios, um a menos que a composição atual.
O que dentro daquele esquema do livro Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt, já é considerado um índice autoritário por parte de um governo. E, claro, toda essa questão não é algo que eu busco ilustrar no trabalho, mas permitir essa reflexão e trazer de uma forma a comentar essas questões. E aí, claro, como estou contrastando essa questão quase que de forma irônica, eu passo, a certo ponto do texto, a estabelecer alguns diálogos e aproximações com outras produções, e chego no trabalho do Sigmar Polk, que utilizava da ironia, trabalhava com a pintura e também fazia a citação à história da arte por si só. E também a questão dele participar desse questionamento irônico é um jeito dele também, desse questionamento irônico do mundo, é um jeito dele se fazer presente no mundo, mas que se a gente for se aproximar da abordagem de iconografia da história do Brasil, o Glauco Rodrigues ele carrega um repertório muito mais amplo e coerente com essa questão do país, né? Tanto pela relação que ele tem com essas pinturas, né, como esse trabalho aqui, a primeira missa no Brasil, que é diretamente citando o trabalho do Vitor Meirelles, e aí aqui ele traz da sua forma, né, estilizada, a gente pode observar que tem mais proximidades. E que é curioso pensar que o período militar que eu estou retratando na minha pintura, que eu estou revisitando, é o período de trabalho do Glauco Rodrigues, é o momento em que ele estava trabalhando. E aí tem algumas questões, como a forte repressão do período, em que fazia com que ele valesse da intertextualidade do passado para ele falar do seu tempo, né? Tanto que eu trago aqui essa citação que busca de uma linguagem que revelasse o seu país. E da mesma forma também que ele dialogava com esses cânones da nossa cultura, o Daniel Lanes, que é um pintor contemporâneo, ele carrega, né, na produção dele um repertório muito próximo desse do Glauco, nesse sentido, e que aí na própria estilização, na composição dele, ele começa a mostrar essas referências e de uma forma que começa a complementar o figurativo com essas fronteiras com o abstrato. É claro que isso é uma particularidade, e apesar de todas as outras particularidades, a gente consegue observar diversas semelhanças, pontos convergentes entre esses artistas. E claro também que na produção contemporânea outros artistas já revisitaram, já confrontaram o passado, como a própria produção da Adriana Varejão, em alguns momentos o trabalho do Álvaro Seixas, mas eu vejo que com esse meu trabalho e nessas propostas, a gente consegue revisitar e a intertextualidade permite repensar algumas produções poéticas e dar novos olhares também, claro que de modo singular, ao que já foi criado a partir de uma proposta anacrônica. E aí eu aproveito para deixar aqui as referências que eu utilizei para montar essas considerações. Deixo também aqui o meu contato para a gente continuar essa conversa, esse diálogo. E deixo o meu agradecimento pelo aceite para a ANPAP e também ao programa de pós-graduação em Poéticas Visuais do Instituto de Artes da Unicamp. Muito obrigado.